Parlamento açoriano aprova voto de saudação pela redução das tarifas aéreas para residentes. Ultra-luxuoso navio de cruzeiros Silver Ray estreia-se nos Açores com escala na Terceira. Centro histórico de Vila de Velas, em São Jorge, com novo espaço para estacionamento. E depois dos títulos, vamos ao seu desenvolvimento. O Parlamento açoriano aprovou esta quinta-feira por maioria um voto de saudação ao Governo da República apresentado pelo PSD pela redução das tarifas aéreas entre o continente e a Madeira. O social-democrata Joaquim Machado foi o porta-voz na sua apresentação. Ao longo do tempo, também registramos as dificuldades de Lisboa para entender a importância social e económica deste instrumento para a mobilidade dos açorianos. Primeiro, quando António Costa considerou este subsídio um esquema, estou a citar, um esquema completamente absurdo e ruinoso para as finanças públicas. E depois, com a fixação de um teto máximo para o valor elegível, que firmemente continuamos ainda hoje a discordar e a contestar. Mas é imperativo reconhecer que pela primeira vez, desde a sua criação, no passado dia 3 de abril, o valor de referência do subsídio social de mobilidade foi reduzido contra todas as expectativas e pessimismo que apontavam em sentido contrário, ou seja, o aumento do valor a pagar por cada açoriano. Doravante, entre os Açores e o continente, o custo da viagem de ida e volta desce de 134 para 119 euros, sendo que no caso dos estudantes passa de 99 para 89 euros. Nas ligações entre as duas regiões autónomas, a tarifa máxima para residentes baixa de 119 euros para 79 e para os estudantes de 89 para 59 euros. Esta diminuição histórica representa um alívio financeiro para os residentes dos Açores, sem esquecer o que isso representa para as famílias com estudantes deslocados. O voto de saudação foi aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e PPM, abstenções do PS, Chega e BE e votos contra do PAN e IL. O parlamentar do PS, Luís Leal, referiu que a proposta da bancada social-democrata não é um voto de saudação. Não é um voto de saudação, é um voto de bajulação. E vamos explicar porquê. A narrativa imprimida do princípio ao fim deste voto é uma perspectiva de que está tudo bem e este processo foi completamente transparente, sem quaisquer espinhos para a mobilidade dos Açores. Mas eu começo por dizer, falta a verdade quando fala na liberalização só através do governo do Dr. Passos Coelho, até porque houve uma estreita articulação com o governo regional do Partido Socialista à data. A liberalização e o nascimento do subsídio social de mobilidade foi um trabalho feito em conjunto. E só aí enferma logo este voto por faltar à verdade histórica daquilo que a gente está a tentar saudar. Outra questão, há aqui um live, há uma impressão leve e breve de que houve aqui um teto e somos contra, mas por acaso até se esqueceram de mencionar o valor desse teto, que é de 600 euros, e por acaso até se esqueceram, no meio desta saudação / bajulação, que houve inúmeros estudantes açorianos que no último Natal tiveram que se calhar ficar em Lisboa ou no Porto, porque de facto o teto impossibilitou famílias colocadas em circunstâncias normais, com salários médios e com dificuldades, que os seus filhos viessem até à região autónoma dos Açores. Por seu turno, António Lima, do Bloco de Esquerda, considerou tratar-se de um voto de saudação também na imposição do teto máximo de 600 euros nos reembolsos. Este voto de saudação, para além daquilo que diz saudar, é um voto de saudação também à imposição do teto máximo de 600 euros nos reembolsos. É um voto de saudação à manutenção da necessidade de adiantar dezenas, centenas e por vezes milhares de euros e ao reembolso nos CTT posteriormente. Ou seja, é também um voto de saudação a medidas que o Governo da República impôs, no caso do teto de 600 euros, e à manutenção de medidas com as quais nunca concordamos e que nos temos batido contra elas e por isso não podemos acompanhar este voto. Por sua vez, o Chega, através do deputado Francisco Lima, disse que o partido não se pode associar totalmente ao voto, apesar de reconhecer que a medida foi boa.
O Chega não se pode associar totalmente a este voto, reconhece que a medida foi boa, mas isto de facto, apresentar um voto de congratulação a um governo que já morreu, é bom no caso das pessoas que morreram. Agora isso é falta de memória histórica. Como é que é possível, sem passar um período de nojo, passado 6 meses, e eu vou ler aqui partes do que foi aprovado nessa Assembleia por unanimidade, um voto de protesto por desrespeito institucional do Governo da República para com a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, pela desconsideração do Governo da República para com as entidades e personalidades que compõem o grupo de trabalho, pela imposição de um custo elegível máximo de 600 euros na atribuição de subsídio de mobilidade e pela nova exigência de documentos para efeitos de reembolso. Passado menos de 6 meses, estamos aqui a apresentar um voto de louvor. Isso é uma incoerência. Eu até digo, o que é que se passou nesse tempo? Isto aqui é um indulto. Isto devia ser, em vez de voto de louvor, devia ser indulto. Só que nós aqui não somos nem o Papa nem o Presidente da República. Acho que não merecem nada disso. Por seu turno, o parlamentar único da Iniciativa Liberal Nuno Barata disse que não acompanhava um ato de propaganda eleitoral do PSD. Neste momento, é este ato de campanha eleitoral do Partido Social Democrata que, usando o subsídio social de mobilidade, que contém a maior parte dos problemas que continha quando aqui aprovamos o voto de protesto, apenas resolveu, e bem, a questão do preço do bilhete entre os Açores, a Madeira e o continente para residentes e estudantes, que é de saudar, mas tudo o restante está para resolver. A Iniciativa Liberal não pode acompanhar um voto que saúda um sistema que aprova um teto máximo de 600 euros e que elogia uma plataforma que nem sequer existe ainda e que o Governo prometeu e disse que ia resolver. Por fim, Pedro Pinto, do CDS, disse que nem tudo está perfeito e que nem tudo está solucionado e que há caminho para progredir e para melhorar a medida. O Grupo Parlamentar do CDS associa-se a este voto de saudação ao Governo da República pelo abaixamento das tarifas aéreas entre os Açores e o resto do país. Reconhecemos que ainda há constrangimentos na questão das tarifas aéreas, sobretudo ao nível dos reembolsos. Mas também é importante deixar aqui frisado que quando foi anunciado há meses a imposição de um teto, também fomos dos primeiros a levantar a voz contra esse teto imposto às tarifas aéreas para residentes entre a região autónoma dos Açores e a Madeira e o continente. O Parlamento dos Açores aprovou ainda esta quinta-feira, por unanimidade, 3 votos de congratulação pelo centenário do nascimento do escritor e jornalista açoriano José Dias de Melo e foi ainda aprovado, entre outros, um voto de saudação pela candidatura do queijo de São Jorge a Património Cultural e Material da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Inaugurado em junho de 2024 em Lisboa, o ultra-luxuoso navio de cruzeiros Silver Ray realiza no final desta semana a sua estreia absoluta nos Açores durante a sua travessia do Atlântico entre a Flórida e Lisboa. A primeira escala nos Açores irá ocorrer esta sexta-feira no Porto da Praia de Vitória, onde os passageiros terão a oportunidade de explorar o centro histórico da cidade, as paisagens naturais da ilha e participar em diversas excursões organizadas. Com um comprimento de 244 metros, 29 metros de boca e 55 mil toneladas de arqueação bruta, tem capacidade para acomodar cerca de 728 passageiros e 556 tripulantes. Projetado de acordo com os parâmetros da classe nova, destaca-se por conciliar o ultraluxo com um design assimétrico, varandas espaçosas e por uma forte aposta na sustentabilidade. O navio recorre a um sistema de propulsão híbrido com gás natural liquefeito, baterias e células de combustível, alinhando-se com os novos padrões ambientais da indústria de cruzeiros. Como é tradição nas estreias, estão agendadas cerimónias oficiais de boas-vindas e troca de placas comemorativas entre o comandante do navio e as autoridades locais e portuárias, sublinhando a importância destas escalas
para a economia e promoção turística das ilhas. Foi inaugurado no Centro Histórico da Vila de Velas, em São Jorge, um novo espaço de estacionamento dedicado a viaturas dos colaboradores do município, serviços de finanças e do Futebol Clube Marítimo Velense. Com este investimento, a autarquia liberta espaços de estacionamento noutras zonas circundantes para a população. O parque conta com capacidade para 12 viaturas e ajudará a reorganizar o estacionamento no centro da vila. Hoje, a nossa vila, o nosso centro histórico, ganha uma nova vida, de um espaço que estava votado ao abandono. No fundo, este é um investimento que ultrapassa os 400 mil euros, 328 mil euros é o valor pago diretamente ao empreiteiro, há mais os valores da aquisição do imóvel, o valor de uma aquisição de uma garagem antiga que havia aqui ao Marítimo, mais o projeto e a fiscalização, e portanto há um investimento global e suportado por orçamento próprio da autarquia superior a 400 mil euros. Isso é bem demonstrativo daquilo que é essa nossa proximidade às instituições, mas também aquilo que é e que deve ser a proximidade do poder local, aquilo que é o poder regional, aquilo que é o poder central, e em que todos juntos, poder local, regional e central, possamos articular aquilo que é o melhor para cada um dos concelhos, para cada uma das ilhas, para os territórios do nosso país no seu todo, sempre visando criar mais e melhores condições àqueles que nestes territórios habitam. É isso que nós temos feito, é isso que nós vamos continuar a procurar fazer. O presidente do município, Luís Silveira, destacou ainda que este investimento passou ainda pela reabilitação de um edifício centenário que traça arquitetónica invulgar, tendo como propósito albergar brevemente os serviços públicos de proximidade à população, mais concretamente a autoridade tributária, que passará a ter um espaço próprio e independente do edifício dos Passos do Concelho. Com este investimento também foi possível criar um novo acesso e instalações sanitárias no pavilhão desportivo do Futebol Clube Marítimo Velense. E a informação fica por aqui. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe um ótimo dia.